Pô, falar qualquer coisa, corta e junta, pô. Tá ligado? Não precisa fazer sequencial. A luz ia ficar muito forte aqui. Não precisa fazer sequencial mesmo. Tá bom, eu acho. Bom, sou aluno da UNIT, do curso de administração, faço o primeiro período. E sou aluno do Fabiano Duarte, na matéria de comunicação empresarial. Estou aqui com meu amigo DJ Eduardo Marques. Fale um pouco sobre sua profissão, quanto tempo você já está no mercado? Eu me vi na profissão de DJ muito cedo, ainda com 7 anos de idade eu já escutava música, com o ouvido na caixa de som da vitrola, né? Na época era vitrola, né? E a primeira música assim o primeiro disco que eu ganhei foi um disco do Roberto Carlos, que era aquela música Eu Quero Apenas, eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte. Isso é muito antigo, né? E aí eu comecei a simpatizar muito com isso, comecei a frequentar as festinhas, levar discos, né? Comecei a perceber que as músicas que eu gostava eram músicas que as pessoas gostavam também. Eu tinha um gosto assim bem popular. Isso facilita muito na vida do DJ, porque o DJ não é o cara que fica fazendo malabarismo, toca-disco, não. O DJ é o camarada que ele sabe tocar na hora certa a música certa. Tem que agradar todo mundo. DJ de performance é uma utopia, não existe isso. Ah, Eduardo Marques, você não faz performance? Fazia divinamente bem. Quem me viu atuar aqui em Maceió pode comprovar isso. Mas eu não posso definir um DJ como uma pessoa que faz performance, que sobe em cima do toca-disco, que faz isso, aquilo, outro. Não, eu defino o DJ como um maestro, guardadas as devidas proporções, não é? Que sabe o que vai aplicar naquele local, para aquele público e na hora certa. E eu fui me identificando com isso, e depois eu me senti cobrado por mim mesmo. Eu falei, poxa, eu tenho que ter uma formação cultural. Aí fiz segundo grau em contabilidade, fui para a rádio, virei jornalista por equivalência, fiz curso de aviador no Rio, me brevetei como aviador e tal, mas a profissão do DJ sempre me chamava, sempre mexia com as minhas emoções, não é? Sempre dizia, você tem que voltar, as pessoas na rua, elas me elogiam demais, eu fico até emocionado quando as pessoas falam comigo, a maneira como elas falam, não é? E em que calibre elas me colocam, nada sai de mim, tudo que eu falo é em função do que eu escuto, tá? E fui me identificando com isso, e aí tem uns 35 anos aí que eu tô nisso já, parando e voltando, né? E é isso aí. Bom, já teve algum grande show que você participou, foi marcante na sua vida? Olha, a parte mais importante, essa parte eu não morava mais no Rio, eu morava aqui em Maceió. Aí o que eu fiz? Eu optei por programas de rádio. Eu fui o primeiro DJ a ter programa de rádio em Maceió com mixagens ao vivo, tá? As mixagens eram feitas no estúdio por mim, eu levava toca-disco e o programa era ao vivo, da história do rádio de Alagoas. Ninguém tinha feito isso antes, entendeu? Um programa que teve antes de mim, de eu chegar a Maceió, foi um programa na 96 FM chamado Dance Mix. Depois eu fui convidado várias vezes para ir lá, mas era gravado. Eu fazia ao vivo, tanto as mixagens, como a apresentação como locutor, o controle da mesa e o controle dos toca-discos também. Eu era quem fazia tudo isso. Então, na história do rádio alagoano, eu fui o pioneiro. E fui o pioneiro em performances também. Scratch, back-to-back, transformer, phaser, que é você casar duas músicas, colocar duas músicas para tocar simultaneamente e dar uma variação na velocidade de um dos pratos. Isso faz com que as ondas choquem dentro do cabeamento e causem um efeito metálico, usado na guitarra, só que na guitarra é feito com acho que é com alavanca, eu não sei bem ao certo, ou com pedal, não sei. Então, isso tudo eu fui o pioneiro. Daí pra frente apareceram outras pessoas que fazem isso muito bem também, mas é como eu falei, o DJ não é a pessoa que sabe fazer performance, nem que sabe fazer mixagem. Mas, Marcos, a mixagem é importante. Mas, por exemplo, no Rio de Janeiro, eu vi bailes com 2.000 pessoas em que o DJ não fazia mixagem, mas ele tinha os discos bons de acordo com o gosto do seu público, então ele estourava. Quando o baile dele estava vazio, ele tinha 2.000 pessoas. O nome dele chama-se Ronaldo, o apelido dele é DJ Mamute e ele está no meu Facebook.
Então o DJ é o camarada que sabe passar para o público a boa música, o lançamento que vai estourar. O DJ tem que ver isso precocemente, ele tem que ser proativo, que é uma ação do marketing muito importante. O marketing, ele não espera a coisa acontecer, ele se precaver. Ora, se eu tenho um shopping e eu sei que existe um projeto que não foi para a planta ainda, que vai ser introduzido próximo ao meu shopping, eu fiquei sabendo isso através do SIM, S-I-M, que é o Serviço de Informação de Marketing. Então eu já começo a trabalhar as ações de marketing no meu shopping. Já começo a não cobrar estacionamento, aumentar tempo de estacionamento, fazer promoções. Essa, entre aspas, briga mercadológica que o Parque Shopping tem com o Iguatemi. Você pode ver que o Iguatemi, antigo Iguatemi Maceió Shopping, mudou muito. Eles hoje estão tendo ações de marketing, por quê? Porque eles estão vendo que esse shopping aqui é um concorrente direto, não é? E eles lá, por exemplo, dia de domingo até as 3 horas da tarde você não paga estacionamento. E agora parece que tem um ônibus de luxo para levar as pessoas, enfim. Isso é a concorrência saudável através das ações de marketing. Olha, aí pra falar que a gente foi designado a ele o assunto de endomarketing, tá ligado? Aí tu fala que a gente foi designado para falar com ele de endomarketing e depois começa as perguntas, já. Bom, o tema que a gente trouxe aqui, eu e minha equipe, foi sobre endomarketing. Que isso, pelo que eu li, que eu entendi, endomarketing se trata de uma comunicação interna, porque o marketing, o tradicional marketing, ele fala sobre a comunicação externa, que é aquela que você faz slogan, propagandas para poder atrair clientes da área externa da empresa. Mas já o endomarketing, ele atrai a área interna, que você influencia seus clientes, seus funcionários sobre o determinado produto que você vende, e se você faz de uma forma boa, ele pode Motivar. as outras pessoas para que as outras pessoas comprem, falar bem sobre o seu produto. Perfeito. Ó, pelo que você me falou, o endomarketing é uma ação aplicada dentro do microambiente econômico, microambiente empresarial, no contexto laboral, em que um líder e não um chefe, Muito tá? importante. Inclusive tem uma máxima filosófica que fala: quem sabe, sabe, quem não sabe é chefe, não é? Um grande líder, ele vai motivar os seus funcionários, ele vai fazer com que os seus funcionários se sintam parte do corpo da empresa. Isso chama-se corporativismo. Então, os funcionários, eles vão entender que a colaboração deles, que a ação deles dentro da empresa, que o empenho deles, que o dito popular diz vestir a camisa, além de ser altamente prazeroso e realizador para eles, através dos incentivos que os empresários, que os gestores irão dar. Por exemplo, a Super Pizza usa fotografia do melhor funcionário na parede. Isso dá uma sensação de prazer. Você vê que você vê que você não está ali simplesmente sendo subutilizado e sendo explorado. Você é uma pessoa em que você tem uma amistosidade, uma relação horizontal com o principal gestor ou com os principais gestores. Não há aquele medo do chefe, não é? O que há é uma relação horizontal, uma relação de amizade, uma relação aberta, uma relação em que você não tem medo de agir, você tem liberdade. É lógico que isso só pode ser outorgado se o funcionário passar pelo processo de seleção, recrutamento, seleção e treinamento. Quando forem detectadas as características dele e ele tiver um merecimento de acordo com o seu comportamento de caráter e outros predicados ligados à sua formação moral, berço, etc e tal, aí sim ele participaria disso. Porque se ele for um elemento nocivo para a empresa, ele vai prejudicar todo o endomarketing que o gestor está aplicando com os demais colegas para ter um contexto laboral eficiente, um contexto laboral harmônico, em que as pessoas não pensem em umas quererem prejudicar as outras. Exemplo disso é o SBT. O Silvio Santos, o Alilacena Bravanel, o nome dele, ele entra num caminhão com uma camisa muito simples e fala com todo o SBT, e para aquele pessoal ele é mais do que um patrão, ele é um pai. Entendeu?
Então eu acho que o endomarketing ele está preocupado. Aí você me falou também da comunicação entre dentro da empresa. As pessoas. A comunicação, você não pode, ao ver seu chefe, você tem que, meu amigo chegou. Pois é. Ele tem que ter, ele pode não ser o seu amigo na íntegra, como um amigo que você teve na infância, mas a carga emocional que você tem ao vê-lo, que você sente, deverá ser uma carga emocional de prazer, que você diga, chegou meu amigo, e ele é teu chefe. Com certeza as pessoas irão render muito mais, ter muito mais lucro a empresa, se é que o dono visa, se ele visar lucro, ele vai conseguir lucro. Eu quero fazer uma analogia. Na aviação, o comandante ele senta na cadeira esquerda do avião. Ele é a autoridade máxima. Ele prende, ele casa, ele separa, ele faz tudo no avião. Porque ele precisa daquilo. Porque ele precisa tomar decisões muito rapidamente. Preciso decolar de novo, preciso parar o avião, não vou decolar, não tem pista. Ele precisa ter essa relação de liberdade, né? Porque ele precisa tomar decisões. E se no momento que ele vai tomar uma decisão dessa, ele para pensar num chefe que o repreende, que o critica, que o ameaça de demitir, o caos está instalado. A primeira pergunta. Manda a primeira. Foi aquele que a gente falou. Essa foi a primeira que ele falou do endomarketing. Né? Não, a primeira é o que pode dificultar. Eu vou fazer. Certo. Eu quero Ótimo. dificultar. Aí já você já entra porque é o que você está falando mais ou menos. Né? Tá. Bom, dito isso, o que você acha que pode dificultar o trabalho de comunicação interna dentro da empresa? Bom, eu vou falar da consequência. A falta de liderança do gestor é fundamental para dificultar, tá? Se você tem uma relação aberta, se você tem uma relação de amigo, tá? O que poderia dificultar? Possa ser que no processo de seleção, recrutamento e treinamento, algumas pessoas que não têm a mente corporativista, ou então que não se permitiriam que esse lado corporativista fosse estimulado, porque às vezes você é uma pessoa altamente corporativista e nem você sabe. Tanto é que uma das frases mais comuns de Sócrates é: conheça-te a ti próprio. Então quando você chega e encontra um gestor que ele é corporativista, que ele é amigo, que ele tem uma relação aberta, você descobre em você mesmo uma coisa que já existia, que você é uma pessoa corporativista. Muito bem, você está naquela empresa, mas possa ser que entre um que tenha vontade de querer mandar mais, que tenha o objetivo de querer subir e comece com conversas paralelas, comece com calúnias, comece a tentar denegrir a imagem, mesmo que o resto do corpo de funcionários não acredite, mas pelo menos para pensar. E quando você para duvidar, você meio que dá uma freada naquele processo todo de evolução. Você não está evoluindo por quê não? Porque eu estou pensando, será que o que fulano falou faz sentido? Será que realmente aquele chefe dali, ele não é esse chefe que ele mostra ser? Então eu acho que pessoas, né, dentro da empresa, elas podem prejudicar. São os próprios funcionários, no caso. Exatamente, com fofoca, com mania de grandeza, com síndrome de coronelismo, ele achar que ele é mais do que o que está lá em cima entre aspas, porque a gente está falando num contexto horizontal. É lógico, se você tem um gestor que tem 50 anos de estrada e tem uma pessoa que chegou agora, inevitavelmente esse gestor não pode, a experiência dele não pode ser igual, mas daí ele usar isso de forma arrogante, para te provocar, para te humilhar, para fazer você se sentir inferiorizado, ele começa a interferir, no progresso laboral do setor do endomarketing, que o endomarketing é aplicado. Esse, ao meu ver, esse é um dos pontos que poderia atrapalhar. Existem outros. E vocês, eu creio que com a vida, o dia a dia de vocês irão perceber, né? Poxa, naquele dia lá com o Eduardo, lá ele falou isso, mas também tem isso aqui também. Vocês vão descobrir isso. Inclusive o professor até concorda, porque vai estimular até vocês a irem à frente, né? E a defenderem teses que nunca foram cogitadas. Bom, mas isso seria até um
fator fácil de ser resolvido. Como já que uma empresa ele possui esse sistema de endomarketing, seria muito fácil também de resolver, porque era só tipo, fazer uma enquete para saber como é que está o relacionamento dos funcionários e eles podiam relatar o problema e seria comunicado na gerência. Faz essa agora. Faz essa. Quando o cara do celular, recado esse negócio aí. A diferença do RH e do... Se a área de RH atua mais que a área de comunicação. Pergunta aí. Faz a pergunta para ele, aí ele responde essa área. Entendeu? Bom, a comunicação interna ela é melhor ser feita por profissionais do RH. Profissionais de comunicação. Faz de novo. Faz de É, novo. Ou profissionais do RH ou profissionais de comunicação interna. Entendeu? bom, a comunicação interna ela é melhor ser feita por profissionais do RH ou por profissionais da comunicação interna. Olha, isso é muito relativo, porque vai depender muito da qualificação e do tipo de metodologia técnica que o RH aplica ou que o setor de comunicação aplica, né? Mas o setor de RH, a meu ver, ele deve estar mais preocupado com o lado específico para qual ele é designado, tá? Eu acho que o setor de comunicação, ele trabalha outras variáveis que talvez o RH, por uma falta de conhecimento, que é altamente natural, a gente vive num país que para se estudar tem que se desembolsar. Então você encontrar uma pessoa hoje com muitos predicados, com muitas qualificações, é um pouco difícil porque demanda muitos gastos. Então o profissional de comunicação, ele, quando ele está face to face, face a face, ele consegue uma comunicação mais fluente porque ele analisa a neurolinguística, as pistas oculares, para onde a pessoa está olhando, para onde não está, não é? Tudo isso tem um significado. É muito mais experiente nisso. Ele é mais bem preparado para se comunicar. Ao meu ver, ele seria mais indicado do que o setor de RH, entendeu? Agora, é como eu estou falando, se você pegar o Roberto Justus e botar no RH e pegar uma pessoa desqualificada e colocar na comunicação, por isso que eu falo que é relativo, né? Mas a comunicação é uma cadeira que você paga em faculdade, onde você se especializa em comunicar. Uma vez até numa rádio, não convém dizer o nome, uma pessoa foi fazer uma propaganda da funerária São José e falou: quando seu pai e sua mãe morrer, vá à funerária São José. Quer dizer, isso é um humor fúnebre, né? É uma coisa que uma pessoa que passou por uma universidade falou uma coisa dessa, quer dizer, ao contrário desse pré-vida. Olha o nome, pré-vida, ele vende vida, mas você sabe que você só consome produto quando há um óbito na família. Aí eles promovem festas, coisas que estimulam você a viver. Então é a motivação de viver que faz com que você compre o seu contexto funeral, o seu pacote funeral, entendeu? Ao contrário do outro, quando seu pai e sua mãe morrer, vai à funerária São José, quer dizer. Então depende muito de quem está no RH e depende muito de quem está na comunicação, mas via de regra, a cadeira de comunicador, ela é especialista em se comunicar. Se ela é especialista em se comunicar, ela vai saber se comunicar com todos os tipos de pessoas, do mais humilde ao mais catedrático, ao mais graduado. Como se fosse um psicólogo, então, não sabe? Tem que aplicar a psicologia, porque a psicologia, ela está envolvida em tudo. Às vezes você tem um problema de fórum íntimo, você não quer relatar. Se você começa a prestar atenção, por exemplo, nas pistas oculares, você está entrevistando uma pessoa e ela começa a olhar para baixo e para a direita, ela está entrando em contato com alguma coisa triste na mente dela. Se você é um profissional de comunicação e conhece as pistas oculares, você vai saber que você tocou em algum tema da vida dela que fez com que ela ficasse triste, porque o corpo não mente.
Neurolinguística é a linguagem dos neurônios. Você tocou num assunto, aí ela olhou para baixo, para a direita, você sabe que alguma coisa tem ali. Então, você vai com muita habilidade, não é? Usando as técnicas de psicologia, usando a relação de liderança, nunca de chefe, porque você contaria um problema para um líder, mas não contaria para um chefe. O chefe é uma ameaça, o líder é um amigo. E ali você vai descobrindo e você conseguiria até adentrar ao âmago da questão e, quem sabe, através de uma palavra, de uma experiência própria sua, de alguma coisa que você leu, você adequar aquele contexto psíquico que até então estava sendo um travamento no corpo laboral. Então esse profissional de comunicação, ele saberia identificar melhor a personalidade de cada pessoa, identificar as emoções e com assim ele ia lidar com os problemas muito mais facilmente do que uma pessoa que seria da área de RH. Ó, essa é a minha ótica, tá? Eu acho o RH um setor importantíssimo, mas eu acho um setor que eu acho que tudo é multidisciplinar. Você tem que ter a parte da psicologia, tem que ter a parte do RH, tem que ter a parte da assessoria de comunicação, não é? Sabe o ditado que diz, abre aspas, ninguém é forte sozinho, entendeu? Então eu acho que, ao meu ver, eu na minha empresa faria com uma pessoa de comunicação que tivesse conhecimento de psicologia. Outra pergunta. Isso aqui a gente vai cortar tudo, né? Vai cortando. Sabe esse aí que corta que tá falando aí, tá? Sei. Eu vou querer na íntegra. Aí você corta só as partes que eu falei pra mim e me entrega. Depois salva, aí vocês cortam o que vocês quiserem. A gente vai, quando for mandar pelo WhatsApp aqui, vai ser... Eu acho que dá muita coisa. O WhatsApp só manda 15 MB. Faz essa aí agora. tem que mandar pelo Bluetooth. Mas fica rapidinho. Já está em 22 minutos já. Porque a comunicação interna com os funcionários se tornou essencial na era moderna. Olha, isso é multidisciplinar também. As ações do macroambiente econômico, ou seja, o que está fora do seu alcance, as ações do microambiente econômico estão ao seu alcance. Você pode aumentar preço, diminuir preço, você pode botar ar-condicionado no seu ponto, você pode mudar de ponto, você pode mudar de funcionário. Essas são as ações do microambiente. As ações do macro são as que você não tem domínio. Então você está com um evento para acontecer aqui no estacionamento do shopping e você fica sabendo que vai ter um evento na praia. Então quer dizer, vai haver uma concorrência. Você não tem o domínio. Eu acho que as ações do que acontece fora, não é, faz com que você tenha que... Como é a pergunta? Corta aí, por favor. Não, deixa. Faz de novo aí. Você perguntou o que foi mesmo? A pergunta é por que a comunicação interna se tornou essencial na era moderna. Ah, tá. Bora lá. Então, a comunicação interna, ela se tornou essencial por quê? Porque No caso, tem que fazer de novo, né? Não, já está fazendo. Não, relaxa, relaxa. Você já está fazendo já. Relaxa. A comunicação interna se tornou essencial por quê? Porque você está sempre em contato com o meio externo, com a concorrência, você está em contato com outras pessoas. Isso meio que contamina a sua cabeça. Então a comunicação interna, ela está sempre reforçando para você os conceitos a serem aplicados no contexto laboral para que o todo se conduza de forma homogênea e vá em busca do objetivo da empresa. Eu falei, ninguém é forte sozinho. Então é preciso sempre aquela reciclagem, como você ir à missa aos domingos, né? Você tem que estar sempre lá em contato com Deus e tal, para você estar sempre agradecendo suas bênçãos, suas graças e tudo, e pedindo ajuda. E é necessário. Então é como se vocês ficassem abandonados psicologicamente, quando vocês não têm esse... Então, isso aqui agora. A diferença que era do começo. A primeira pergunta que eu falei. A diferença entre domar e comunicação interna. Isso aí eu não... Ele não sabe. Assim. Mas aí foi o que eu falei. Eu acho que o É a endomarco... mesma coisa.
deve ser uma comunicação interna com técnica, não? É justamente isso. O endomarketing ele é voltado mais internamente para as empresas, né? Certo. E a comunicação interna foi como você falou, é próprio conversada do patrão, ou aquela conversinha entre Então, funcionários. o endomarketing seria o quê? É o Deixa eu fazer a planejamento. pergunta. Vou fazer uma analogia. A Deixa comunicação... eu fazer a pergunta e aí você fala. Não, eu vou fazer o briefing antes. A comunicação interna é o quê? O camarada chega no self-service e come de tudo. O endomarketing seria o nutricionista. Você não pode comer isso, você não pode comer aquilo, não é isso? É a seleção do que prestou da conversa interna. É isso? Então, vamos lá. Faz a pergunta então. Bom, qual a diferença entre endomarketing e comunicação interna? O endomarketing, ele vem a filtrar, ele vem a selecionar e também acrescentar, agregar na comunicação interna. A comunicação interna ela é feita de forma muito abrangente. Se fala de tudo, se acha muita coisa, se fala no achismo, se fala o que ouviu falar, dificilmente se fala o que se lê. E se lê no Google e não tem um pingo de cuidado de filtrar o que leu. Quando digita lá a primeira matéria que tem, já fala aquilo ali à frente, não procura ver as outras para ver se são parecidas, se tem o mesmo teor, não é? Então o endomarketing ele vem a dar uma polida, dar uma selecionada, dar uma filtrada na conversa interna e também acrescentar tudo que for salutar para a motivação do funcionário, tudo que for salutar para o bom andamento da empresa. O endomarketing é quem cuida com técnica. Com técnica. Eu acho a comunicação interna, via de regra, salvo em pequenos casos, quando tem alguém qualificado lá dentro em marketing, mas a comunicação, via de regra, ela é muito, vamos dizer assim, contaminada. Ela tem todo tipo de informação. Entendeu? Ela deve ter informações que são precursoras, propulsoras e devem ter informações que são retardatárias, que atrapalham. Então o endomarketing ele vem aí pegar a necessidade que você tem de escutar as coisas, colocar em prática e entregar a você exatamente o que você precisa. É como um nutricionista. Você não precisa comer mais do que isso e você não pode comer isso nem aquilo outro que vai te fazer mal. Pronto. O endomarketing seria o nutricionista da empresa. Alimenta a empresa da maneira correta, sem gorduras trans, que seriam as pessoas nocivas, que falam bobagem, né? Sem gorduras saturadas, sem sal. A analogia entre a gordura trans e o sal seria justamente a analogia às picuinhas que são faladas sem a menor necessidade no contexto laboral. Ou seja, é a canalização da força, né? Você conduzir a coisa com força e com motivação. Porque é como vestibular, você faz uma prova, quando você erra uma, anula tantas. Então você está ali motivado, houve uma besteira, 30% da sua motivação, vamos dizer assim, vai embora por causa daquela coisa que foi falada. Essa última aqui agora. Aí depois você já agradece para encerrar, né? Certo. Pra não ficar muito longo. O Fabiano vai querer isso tudinho. Você vai ver. Olha o making off. Mas eu acharia interessante, meio interessante. Rapaz, passem isso tudo lá. Eu falei muita coisa importante. Eu acho que o Fabiano propõe isso a ele. Antes de a gente... Sabia essa pergunta? É possível trabalhar com as duas ferramentas na mesma empresa? Vou fazer outra analogia. Você tem que fazer a pergunta para o Você pessoal. só para ver se você entende. Entendi. Endomarketing e se pode ser usado as duas na empresa. Aí você vai falar que você pergunta lá. Bom, é possível trabalhar com as duas ferramentas na mesma empresa? olha, a meu ver, vou fazer outra analogia com a aviação. Do momento que você aciona os motores até o momento que você posa e desliga os motores, você é controlado por vários órgãos. O primeiro órgão que lhe controla é o controle de solo, chamado ground. E ele autoriza você a acionar os motores e até a cabeceira da pista. Você decola. Depois você é passado para o APP, que é Approach, controle de aproximação. E depois você é passado para o ACC, que é o Centro de Controle de Área. Então vamos lá.
dependendo de onde você estiver voando e o que você estiver fazendo, você tem um controlador para cada coisa. Você não pode ter 2 controladores ao mesmo tempo. Por quê? Porque um pode mandar você para um lado e o outro para o outro. Você, além de não saber para onde vai, você pode entrar em rota de conflito. Então, a meu ver, ou você usa um sistema ou você usa outro. Porque isso aí é igual a relação de vovó com pai. O pai fala para o filho, não faz isso. Quando ele chega na casa da avó, a avó fala, faz. Então o menino recebe a educação em casa como uma coisa é certa. A avó, por necessidade de ser uma super vó, uma super great mother, ela deixa ele fazer tudo que o pai não deixa. Como é que fica a cabeça de uma criança dessa? Ela não sabe se vai para lá, não sabe se vem para cá. Aí quando cresce, fica sem referência. Não sabe se vai, não sabe se fica, não sabe se sobe, não sabe se desce. Então eu acho que se você quer doutrinar, se você quer treinar, se você quer que os seus funcionários tenham um segmento da ideologia sua como gestor, da sua metodologia de gestão, você tem que ter um posicionamento. E esse posicionamento, para mim, deve ser feito por uma pessoa, ou 2 que pensam iguais, ou 3, enfim. O ideal seria que fosse uma, até pela imagem, porque senão você fica comparando o que um falou e o que o outro falou, porque ninguém é igual. Mesmo que os 3 pensem iguais, vai ter uma coisa que um vai falar que o outro não vai concordar. E você que está recebendo treinamento, você fica meio... Eu acho que a coisa tem que fluir reto e rápido. Roberto Carlos vai cantar no Trapichão. Quando ele vem para o hotel, é feito um estudo do caminho mais curto e que melhor flui para ele chegar no hotel. E isso é o que funciona. Então eu acho que um órgão só, um sistema só para fazer isso andar. Eu sou contra, porque um fala uma coisa, o outro termina contradizendo, né? E aí o funcionário fica ali, para onde é que eu vou? Fica dividido, não sabe o que fazer. Tomara que eu esteja certo do que eu estou falando. Bom, muito prazer estar aqui, que você entende muito do assunto. O prazer foi todo meu. Sempre que precisarem, não só vocês, como os outros alunos, professor Fabiano, eu, dentro das minhas limitações, estou à disposição para colaborar, tá? Espero que tenha ajudado a vocês, entendeu? Eu falo nesse tom, justamente, eu falo com uma certa propriedade, até mesmo para que vocês absorvam de maneira mais segura o que eu estou falando, tá?